O programa Perfil está de volta com o professor Júnior Batista. Professor, você comentou que sempre gostou muito de história, visitou várias cidades aqui do Tocantins, a sua paixão pela leitura. Foi por isso que você resolveu se formar em geografia? Você tem pós em história? Conta pra gente como foi essa escolha. Olha, apesar da paixão, a geografia ela entrou por acaso. Apesar da paixão de eu gostar da geografia, ter esse contato direto aqui com a história, com a geografia, ela entrou por acaso. Na verdade, eu era programador de computador aqui, fui um dos primeiros programadores em Palmas, né, que eu vim de Manaus com curso de informática, e aí fui ser programador. E naquela época começou a se pensar no bug do milênio, que a gente começou a valorizar a questão de programação, de fazer programas de computador, porque nós tínhamos um medo muito grande que quando chegasse o ano 2000, os programas só usavam os dois últimos algarismos. Então, 1999, quando virasse para 2000, ficava só 00. E aí todos os sistemas iam entrar em pane. E começou a falar do bug do milênio. Eu trabalhava com informática na prefeitura de Palmas, acompanhei esse processo durante a década de 90. E aí, como entrou, na verdade, a geografia? Não tinha um curso de informática aqui em Palmas, né? E por falta de opção, na verdade, eu fui fazer geografia em Porto Nacional, que era o lugar mais próximo, né? O curso superior, eu entrei lá na Universidade da Unitins, na época, em Porto Nacional, fazendo geografia. E isso fez com que eu apaixonasse mais ainda pela geografia e pela história, né? Porque são duas ciências irmãs. E aí até minha família indagava muito, por que você não faz informática, na época processamento de dados chamava, né, curso de processamento de dados, que é o grande futuro, nós temos o bug do milênio. E já trabalhava na área já também? Já trabalhava na área, por que você não investe nisso? Mas nós não tínhamos aqui, e eu não tinha condições para ir morar em outro lugar, estava também já fixado aqui, residindo aqui, já com todas as raízes, e aí eu investi na geografia e trilhei o caminho, acho que foi o melhor caminho, né? Hoje eu tenho um grande sucesso, porque através da geografia eu pude dar aula, né, ajudar muita gente, né, participar desse processo, contar a história do que eu vivi e algumas do que eu li, né, antes de 1990 que eu li e de 90 para frente que eu vivi toda a etapa. Eu acompanhei os principais momentos históricos, a chegada da energia elétrica em Palma, a época da Graciosa, a construção, abastecimento de água, o saneamento básico, as quadras sendo abertas, né? As quadras recebendo asfalto, iluminação, que cada vez que inaugurava era uma festa, né? A chegada da água encanada, né? Todo esse processo de Palmas eu vivi de perto. A inauguração do Palácio Araguaia, no dia 9 de março de 1991, que nós viemos em cima de caminhão, que não tinha ônibus para trazer tanta gente de Taquaral, Taquarussu, para cá. Todo esse processo histórico eu pude acompanhar a evolução, né? Então aí a geografia entra na minha vida, vou dar aula, ministrar aula, e aí começa a intenção de escrever um livro, que é muito conhecido hoje, né? Nós temos já na 7ª edição, né? Tocantins, História e Geografia, que é um livro, uma referência para os concursos, nos cursinhos. E esse livro, Daniela, foi interessante porque ele começou a gerar filhos, outros livros, né? Posteriormente veio um livro sobre a história de Palmas, né? As pessoas começaram, olha, precisamos conhecer esses detalhes da história de Palmas, conhecer como surgiu Palmas, como foi o período lá em Miracema, capital provisória, todos esses bastidores, né? Então eu comecei a escrever um livro também sobre a história de Palmas, que é esse. Palmas, Daniela, sua história, trajetória e conquistas. Conquistas porque todo mundo conquistou aqui o direito de ser palmense, né? Ah, com certeza. Todo mundo conquistou esse direito de ser palmense. Palmas tem um pedacinho de cada um de nós, né? E nós temos um pedacinho de Palmas, né? Eu conto como foi a escolha do sítio, né? Toda essa questão ambiental, a localização do lago, da serra, né? Os córregos Sussuapara, o Brejo Comprido, Taquarussu cortando a cidade, o surgimento dos Aurenis, né? O surgimento de Palmas, a saída de Miracema para cá, todos esses bastidores. Na verdade, toda a história realmente desde o comecinho, desde o começo, né? E por último, que eu não estou aqui com o livro, mas eu tenho um, chama Cerrado, Nosso Bioma e Nossa Riqueza, que também é filho do Tocantins. Estudando sobre essa riqueza que é o nosso bioma cerrado, que as pessoas muitas vezes acham que o cerrado só está no Tocantins, não, está em 12 estados do Brasil, está 25% do Brasil, 1/4 do Brasil, nós temos esse tipo de vegetação chamado cerrado, né?
onde tem o piqui, onde tem esse tipo de planta. E o Cerrado tem uma importância muito grande, principalmente no abastecimento de água. Professor, sobre esse livro que fala sobre o Cerrado Tocantins, a gente vai conversar no próximo bloco. O programa Perfil volta em instantes, você não pode perder.